Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que mais uma vez eu volto a casa para que nós possamos refletir sobre o Evangelho de Jesus. E todas as vezes que eu faço essa reflexão, vocês podem ter certeza que ela também é muito, muito válida para mim. Porque se nós estamos sobre a terra, todos nós temos questões para olhar para os nossos corações, para refletir junto de nós e trazer a sabedoria que o Evangelho nos traz, que ele nos oportuniza a refletir. E na noite de hoje, meus irmãos, eu quero que nós possamos refletir juntos como as nossas dores da alma estão nos levando a doenças da alma. Se nós olhamos no capítulo 5 do Evangelho, onde diz, bem-aventurados os aflitos, nós vamos lá ter causas atuais e causas anteriores das nossas aflições, não é isso? Quem faz o Evangelho em casa aqui? Muito bom, né, gente? Temos que fazer, é necessário que façamos o Evangelho. Ah, mas eu moro sozinho. Ótimo. Melhor ainda, eu não dependo de ninguém para começar o Evangelho. Mas se eu moro em família, se eu moro com mais entes queridos, necessário que tenhamos sempre a energia do Evangelho a refletir e a trazer bons fluidos de esclarecimentos intuitivos para a nossa vida. Mas quando nós colocamos nessas dores, a gente muitas vezes se coloca, que dores são essas? Né? A gente pode muitas vezes perguntar, que dores são essas da nossa alma? E a gente vê que, se nós, na nossa trajetória evolutiva, já sentimos ou sentimos tribulações hoje, né? Tribulações como preocupação com o futuro, lembranças amargas do passado, decepções de várias ordens, descobertas de doenças, perdas financeiras ou de pessoas, sentir-se inadequado. Muitas vezes sentimos solidão, indignação, saudade, tristeza, angústia. Alguém de vocês já deixou de sentir algo assim dentro dos corações? Né? E a gente vê, né, gente, que todos nós passamos por essas tribulações. Fazem parte das nossas vidas. Se a gente as vê e as sente, bem-vindo ao mundo. Porque essa é a nossa caminhada evolutiva. É graças a esses sentimentos que nós temos dentro dos nossos corações, que é lógico que nós não gostamos de tê-los. Porque se nós temos um espinho cravado na nossa pele, na nossa carne, nós queremos tirar. É evidente. Mas é graças a esses sentimentos que a gente vem ao mundo, e é por isso que, quando nós já ouvimos falar deste homem, da fala quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é verdade ou não é verdade que nós sentimos angústias, medos, tristezas, decepções, solidão, enfim, temos sentimentos que trazem, que permeiam a nossa alma, mas que trazem algo a nos dizer. E assim, quando nós vemos que há mais de 2000 anos esse homem trouxe com a imensa sabedoria essa fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós vamos ver que
Deixa eu colocar o manual. Nesse tratado interplanetário entre Jesus e Kardec, para que nós entendamos essa verdade, para que nós tenhamos uma percepção mais profunda dessa verdade, Jesus trouxe-nos há 2000 anos, mas nesse tratado interplanetário com Kardec, ele veio nos dizer que o Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, vem esclarecer para nós toda essa verdade que Jesus veio nos oportunizar pela lei do amor. Ou seja, como disse Chico Xavier aqui, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Muito esclarecimento. Como terceira grande revelação. Tanto quanto nós estudamos, tanto quanto nós passamos a sentir em nossos corações essa terceira grande revelação, ela vê o quanto nós nos aprofundamos na verdade que Cristo veio nos dizer. Vejam, porque evoluir é preciso. Se nós colocarmos, nessa evolução do nosso planeta, em entre 200 bilhões de planetas, de estrelas, nós vemos que nós estávamos num planeta como primitivo. Nós estamos hoje num planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração. Chegaremos a um planeta feliz, a um planeta puro. Mas isso depende exatamente de que nós tenhamos uma depuração do que somos efetivamente. Porque a Terra, nessa transição em que nós temos a percepção de que está acontecendo, alguns cataclismas acontecem? Claro que sim. Mas a verdadeira transformação está ocorrendo em nós. Em nós que habitamos, em nós que estamos trazendo para nós, a cada novo dia, maior transparência dos nossos sentimentos. E assim, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, como de suas relações com o mundo corporal. E aí, meus irmãos, a gente vê que através dessas 5 obras básicas de O Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, O Livro dos Médiuns, de janeiro de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, de abril de 1864, O Céu e o Inferno, de agosto de 1865, e a Gênese, de 1869, tem uma imensa gama de conhecimentos a nos trazer reflexivamente. Aclarando a nossa alma, trazendo o que estamos e aonde podemos chegar. E por que estamos na condição que estamos. Tem sentido, gente? Vejam, por exemplo, quando nós colocamos aqui, como eu comentei no início, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vemos que as nossas causas de aflições podem ser anteriores? Podem. Eu tenho como mudar o passado, gente? Não tenho. Mas eu tenho como mudar o presente para ter um futuro diferente? Ou seja, as nossas causas hoje, vamos olhar para elas hoje. O que eu tenho como oportunidade de mudança em relação ao que eu me percebo? Porque a partir desse momento que eu faço, eu, por exemplo, trato da depressão e o suicídio. Até eu trouxe algumas lâminas da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, do Projeto Espiritizar, para que a gente possa refletir um pouquinho mais ainda. Será que isso é importante, gente? Nós olharmos, por exemplo, para a depressão e o suicídio? Vejam, por exemplo,
Depressão afeta cerca de 340 milhões de pessoas. Olha o número, gente. Depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma muito importante para a carga global de doenças. Somente no Brasil são cerca de 13 milhões de depressivos. Mas aqui, vejam, causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. De modo que um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Será que isso só acontece no muro do vizinho? Será que eu sou diferente? Se eu não olhar com carinho, se eu não acolher os meus sentimentos, se eu não acolher para dentro de mim as minhas variações emocionais, eu posso chegar aqui ou não posso? Então vejam como isso requer atenção e reflexão para nós. Por isso que eu trouxe para que nós pudéssemos estar refletindo juntos. Vejam, por exemplo, ainda, o panorama atual da sociedade é de desorientação. Não há um rumo seguro nem uma direção. Por quê, gente? A mídia, por exemplo, ela traz o quê na televisão? Nas mídias sociais, muitas vezes, traz o quê? Aquilo que dá ibope. Mas aquilo que dá ibope, a gente sabe que é muitas vezes coisas ligadas à sombra. Por que então que nós nos conectamos a essa sombra? Porque nós estamos exatamente num processo evolutivo. Ou seja, a partir do momento em que existe algo, uma isca, para mim, eu fisgo, eu capturo. Mas será que é o melhor? Será que isso dá uma direção evolutiva minha enquanto espírito imortal? Dessa forma, existe uma inversão de valores que é o principal, é colocado como secundário e vice-versa. Nós olhamos, por exemplo, como materialistas que ainda estamos, que muitas questões são importantes, mas importantes que são efêmeras, que nós não vamos levar nada delas daqui. Mas nós valorizamos e sofremos por elas. Ou seja, essa inversão de valores é real para nós, causando dentro de nós um vazio existencial, resultado de se colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. A casa espírita, a gente não vou não. Hoje eu estou tão cansado, tive um dia tão exaustivo. Fazer o evangelho, gente, isso, nossa. A gente vai deixando de lado. Passamos a ver como isso fosse mais alguma coisa apenas na nossa vida. E não como a causa principal de nossas vidas ao processo evolutivo que nos fortalece e que nos traz a luz necessária. Porque a partir desse momento, meus irmãos, vejam, muitas vezes nós nos movimentamos internamente trazendo-nos o sentimento de ansiedade e depressão. Expectativas em relação às várias circunstâncias da vida, egóicas, ausência de sentimento de aprendiz que quer prevalecer a própria vontade. Ou seja, isso me traz um desrespeito às leis divinas, exigência de garantia, de satisfação das expectativas, trazendo frustração, ansiedade decorrentes da não realização. Por exemplo, agora eu estava vindo de Andradina, né? A gente sabia que tinha esse bloqueio e tal. Dentro de Andradina, um monte de carro passando, de repente tem um bloqueio lá da polícia militar, me para. Eu falei, mas gente, não é possível. O documento do carro é de Cuiabá. A gente pagou o documento, mas não pegou ainda, estava vencido. Mas como eles puxam hoje em tempo real, eles viram que o documento estava pago. Mas até fazer isso eu olhando, meu Deus do céu, e o tempo passando. A gente se pergunta, por que comigo? Eu estou indo fazer a palestra, né? Gente, não tem explicação, sempre existe algo a nos dizer.
Tudo que nos acontece, não acontece só no muro do vizinho, acontece para a gente também. E o que acontece para a gente, como que a gente lida com esses acontecimentos que achamos que não deveria estar acontecendo para a gente naquele momento? Por que comigo? O que eu fiz? Tem um sentido. Não existe nada solto no mundo. Tem um sentido, tem uma forma de nós olharmos para nós com amor, com amorosidade em relação a algo que está nos trazendo uma resposta, nos trazendo um ensinamento. Porque a partir desse momento, né, em que eu me sinto frustrado, eu quero preencher esse vazio, de alguma forma. Porque a gente acha que não existe algo que é real, que está ali porque tem que estar ali. Porque aquele momento fui eu que atraí, ou aquele momento tem algo a me dizer. E isso me traz frustração. Quando eu sinto essa frustração, esse vazio existencial, muitas vezes eu vou para o consumismo. Várias formas de me atender em relação àquele buraco de vazio existencial, né? Consumir a palavra de ordem, objetos, coisas supérfluas, informação, revistas, relações. O grande objetivo da vida é ter coisas coisificando. Porque eu quero dar um sentido para a minha vida. Se eu não estou entendendo que eu estou num processo de aprendizado e que tudo o que me acontece tem um sentido amoroso para a evolução, eu quero me atender. Ainda, quando nós olhamos assim, muitas vezes vamos para a competitividade. O que importa é fazer melhor do que o outro para conseguir superá-lo. Outras vezes, meus irmãos, eu vou para cá. Né? Superficialidade, superficialismo. Eu tenho uma ansiedade por viver como todo mundo, porque senão eu vou ser superado. Eu preciso fazer melhor. E assim eu vou para buscar um atendimento em mim. Outras vezes, né? Eu vou para a compulsividade de várias ordens, como alimentar-se excessivamente. Eu preciso me alimentar. Mas não é verdade? Né? A gente acha que algo eu preciso ter na minha vida para superar o meu vazio existencial. Outras vezes, eu vou para o erotismo. Não, o que me atende é o sexo, de todas as ordens. É pornografia, é algo assim. E eu vou buscando algo para me atender, para me dar uma razão de ser. Do vazio que eu estou sentindo dentro do meu coração. Vejam, por exemplo, quando a gente olha o sentimento de urgência, né? Hoje, com a informática, ainda mais nos impulsiona a esse lado aqui, um sentimento de urgência. É preciso participar de tudo para não ficar defasado, como se o urgente fosse ser urgente, fosse o mais importante, como se o material e o exterior fossem mais importantes que o espiritual e o íntimo. Eu preciso fazer curso, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso olhar isso, eu preciso de informações, eu preciso ver o noticiário, sabe? É sempre trazendo uma urgência. É importante nós termos informação? Claro que sim. É importante que tenhamos todas as nossas tarefas cumpridas na medida em que pudermos? Claro que sim. Mas como eu trato, como que eu lido com essas urgências dentro de mim? Qual é o nível de exigência que eu tenho dentro da minha intimidade com o que é necessário? Ou seja, vamos nesse materialismo sempre numa busca, por exemplo, como a tecnologia, produzindo conforto material, mas a compulsividade. Quantos de nós já vimos famílias em casa, ou em restaurante, ou em lugares, se comunicando pelo celular, estando a 1 metro, meio metro do outro? A gente vê ou não vê isso? Então o Espiritismo nos aclara questões nossas, da nossa realidade. Buscamos o celular a todo momento para ver se chegou alguma mensagem de WhatsApp, ou algum e-mail, ou algum Instagram, enfim, alguma coisa que eu preciso para ocupar a minha mente, para que eu possa me atender. Tem sentido, gente? Vejam, por exemplo, ainda,
Quando a gente olha essa forma de ser, nós nos coisificamos. O ser humano é transformado em objeto de consumo e vale pelo que consome. Este nível de exigência, a forma que nós nos tratamos, nos leva a uma indiferença de tudo que é experimentado, uma exaustão. Aquele momento que a gente chega no final do dia, a gente está acabado. Final de semana, eu fazer alguma obra na casa espírita, não, eu quero ficar em casa, trancadinho, não mexe comigo. Quero ficar... Por quê? Por que esse nível de exaustão que muitas vezes a gente se vê e a gente se coloca? Né? Ainda, meus irmãos, quando a gente vê que este resultado está cada vez mais distante de nós mesmos, nessa busca de nos trazer para perto, nos traz um resultado de distanciamento, porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Mas o que é nós estarmos próximos de nós? A gente se fala, muitas vezes, tudo bem, eu me distancio, mas o que é estar próximo de nós? É nós, meus irmãos, sentirmos o que nos aflige, o que nos ansia. Termos o hábito da oração sincera, diariamente. Termos o hábito da oração sincera a cada hora de nossas vidas. Trazer a identificação do que eu tenho dentro da minha intimidade. O que me aflige, o que dói dentro de mim, o que me ansia, o que me faz a identificação de incômodo. Porque vejam, nesse momento, a gente aproxima-se e nos traz uma serenidade consciencial. Essa serenidade consciencial, as expectativas em relação às várias circunstâncias da vida, traz uma conexão com sentimentos essenciais de aprendiz, uma submissão à vontade de Deus. Porque se eu estou dando o meu melhor, e algo aconteceu de uma forma que eu não previa, será que as coisas estão soltas no mundo? Será que não existe algo para mim olhar, para mim refletir na minha forma de ser? Ou na forma de eu conduzir minha vida? Porque aí, meus irmãos, traz amor e respeito a essas leis. Porque nós sabemos que nós não estamos soltos, que tudo está sob uma coordenação de infinito amor, de infinita sabedoria. E assim, nós nos entregamos convictamente às garantias de satisfação das expectativas. Porque a partir desse momento nos traz a gratidão e serenidade e traz uma alegria decorrente desta realização. É nós nos aproximarmos de nós nos identificarmos como estamos e o porquê estamos naquele nível de ansiedade, por exemplo. Aí, a gente vê que entre o existencial e o circunstancial, nós estamos permanentemente no ser, independente de estarmos desencarnados ou encarnados. Seremos sempre o que nós conquistarmos na aproximação dos nossos sentimentos. Trazendo uma identificação de que eu vou ser exatamente como sou no dia que eu desencarnar. E cada processo evolutivo, cada degrau que eu conseguir, é fruto do meu esforço, do mérito das minhas conquistas. Porque a partir desse momento em que eu dou importância ao impermanente, que é o ter, estar, fazer, gostar, ficar, eu troco os valores do entendimento do que eu estou fazendo aqui. Estou achando que vocês estão quietinhos. Está dando para acompanhar?
Vejam, por exemplo, quando a gente vê que, às vezes, nós colocamos diante das situações, circunstâncias da vida na passividade. Ah, é assim mesmo, a vida é assim, tudo é assim, tá bom. Outras vezes, nós colocamos como reatividade. Ah, eu não concordo. Isso é um absurdo. Isso, ou seja, eu muitas vezes transito entre passividade e reatividade. Mas vamos lá ver o que cada uma das situações nos traz. A passividade, ela nos mostra um estado de imaturidade, de egoísmo. A reatividade, imatura e egóica também. Na passividade, desejamos algo ou alguém para resolver o meu problema, quer soluções mágicas ou miraculosas. Como se viesse um anjo do céu, né, o meu espírito protetor, e me desse a solução para aquilo que eu preciso. Outras vezes, eu vou para cá. Eu me revolto, eu me desespero com os problemas, quero acabar com os problemas, rebelando-me contra eles. Não, mas por que comigo? Poxa, eu faço tudo. Por que aconteceu isso? Não mereço. E a gente vai se desgastando entre as duas formas, passividade e reatividade. E a gente vê que a forma proativa, ela é madura com competência essencial. A atitude de aceitação e serenidade frente a um problema. Meditamos o porquê que eu estou nessa situação e o que esse problema quer me dizer. Porque a partir, meus irmãos, desse momento eu ajo. Espera aí. Essa situação quer me dizer alguma coisa. O que eu preciso enxergar com essa situação? Como que eu posso me capacitar mais para que eu não sinta as mesmas dores dessa aflição que eu estou sentindo? Qual é o ponto que eu posso tratar com mais objetividade? Ou seja, passamos a ver que, se eu fico entre a acomodação e a reação, isso me traz um desgaste imenso. Eu não consigo me localizar dentro da minha situação, porque eu fico transitando. Se eu fico passivo ou reativo, isso me traz um desgaste e um conflito enorme. E que me chega a estados e níveis da minha vida que eu busco uma solução imediata. Chegando a ponto, gente, de o suicídio, um esclarecimento, uma falsa solução. Porque nós, enquanto suicidas, não queremos tirar a vida. Nós queremos tirar o problema que nos aflige. A vergonha ou algo que eu acho que eu não deveria estar passando por aquilo. Que eu jamais deveria ter entrado naquilo em função dos conhecimentos, por exemplo, que eu tenho. Eu quero tirar o meu problema. Eu não quero tirar a minha vida. E a gente vê o porquê que muitas vezes, antes de chegarmos aqui, né, no suicídio, quantas vezes vamos nos deprimindo, vamos nos entregando, vamos deixando o raciocínio lento, vamos deixar a vida nos levar. Outras vezes nós reagimos a formas, uma pessoa dá uma fechadinha na frente, eu já quero ir lá, já quero xingar, já quero... Percebamos em nós qual é a nossa reação. Qual é o caminho que eu estou tomando para que eu muitas vezes chegue a níveis exaustivos. Porque na questão, por exemplo, 957 do Livro dos Espíritos, uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Aqueles problemas, a forma de eu conduzir, a forma de eu interpretar, do outro lado, elas não deixarão de existir. Em momento algum. É o esclarecimento da doutrina espírita. Porque, meus irmãos, a partir também dessa situação, a gente vê que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro.
Fé no futuro, ter a certeza de que tudo passa. A minha dor, a minha aflição, que eu estou passando nesse momento, passa. Mas ela deixou um aprendizado grande na minha vida. Dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Gente, a doutrina espírita nos aclara isso. Porque a gente pode falar assim, você está louco? Ou seja, eu vou ficar feliz porque eu tenho uma vicissitude? Porque eu tenho uma dor? Como assim? Mas a doutrina nos mostra que as energias não estão ao acaso. Ou eu estou me focando nela, ou eu estou me direcionando para ela. E tem algo a me revelar como um aprendiz da vida. Assim, o que é a vida humana em relação à eternidade? Se não bem menos que um dia? Aquele momento, aquela dor, aquela vicissitude que eu estou passando, é um estalar de dedos. Na minha composição enquanto espírito imortal, que pensa tudo acabar com a vida se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio, porque ele não enxerga nada. Aí vem outra reflexão para nós, enquanto espíritas, que estudamos a doutrina e refletimos sobre ela. Vejam quantas dores, vejam quantos esclarecimentos nós podemos levar da doutrina para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades. A responsabilidade que cada um de nós tem, não só da autotransformação, mas pelo nosso exemplo, também fazer as transformações e os esclarecimentos necessários, porque aqueles índices são muito reais de depressão e suicídio acontecendo no nosso planeta aqui agora. Vejam, ainda, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Mas a gente fala assim, olha, veja, eu oro, eu estudo, mas eu não sinto Deus. Às vezes a gente queria ter dos olhos físicos de ver. Queria ter os ouvidos físicos de ouvir. Mas quantos de vocês aqui, diante de uma dor, de uma aflição, após uma oração, não sentiu alívio? Não sentiu os esclarecimentos virem após a oração sincera? Não aquela oração da boca para fora, mas aquela oração que a gente sente no coração. Aquela oração que a gente sabe que existe alguém muito, muito mais sábio, muito mais amoroso, muito mais capacitado do que a gente a nos ouvir. E a gente faz uma súplica. E a gente sente a energia se modificar. Quantos de vocês aqui já não sentiram isso? E aqueles de nós que não sentimos, a partir do momento em que nós nos colocamos nessa condição, a gente vê a transformação ocorrendo. Porque, meus irmãos, em Mateus 24, 21,
ele nos fala e nos aclara de uma forma muito forte o porquê da nossa transição planetária. Porque é chegado o momento em que a gente olhe, que a gente esclareça de uma forma real. Quando ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco jamais haverá. É hora de nós acordarmos. É hora de nós deixarmos aquilo que não é prioridade a trazer a prioridade em nossas vidas, aquilo que efetivamente vamos levar quando formos embora daqui. Posso deixar para depois? Posso. Mas a dor virá cada vez mais a bater na minha porta. A eu olhar com os olhos do coração, aos ouvidos do coração. E a gente vê isso acontecendo a cada novo dia em que nos oportuniza a observação. Porque vejam, a ansiedade e a depressão como causas espirituais. A causa mais profunda da depressão vem de um sentimento de onipotência, que o depressivo gostaria de ter, movido pelo seu orgulho, para fazer com que tudo o que ele desejasse ser diferente, que assim fosse. Mas como somente Deus é onipotente, ele se revolta, se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Que Deus é esse, gente? Isso é pieguismo. Isso é história. Isso é historinha da carochinha. Quantos dos nossos irmãos ainda não sentem isso no coração? Sentem a vida com um peso de 15 toneladas nas costas. Porque eles acham que depende a vida só dele. Deixa a questão da sintonia com o seu espírito protetor, com o seu anjo de guarda para depois. Evangelho, a hora que der tempo. Oração, a hora que der tempo. E a gente vê as nossas causas de sofrimento. E assim, a gente percebe também que esses sintomas psíquicos, como o humor depressivo, há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Sentimento de tristeza ou vazio, uma autodesvalorização. Quem sou eu? Eu sou qualquer um, aí estou... Sem uma gota, o oceano seria diferente. Se cada um de nós que estamos onde estamos, encarnados como estamos, na necessidade evolutiva que estamos, todos temos um valor incomensurável sobre a Terra. E depende de nós vermos e enxergarmos esse valor. Porque a partir desse instante, estamos sempre focados na perda daquilo que fizemos no passado, ou daquilo que gostaríamos de ter feito que não fizemos. O passado é passado. Vivemos no retrovisor, dirigimos muitas vezes com coisas que já passaram, que não tem como a gente modificar mais. Dizendo, mas hoje eu estou velho demais. Por exemplo, eu não tenho mais... eu fiz muita besteira, dei muita cabeçada na minha vida. A gente se justificando, por exemplo. Apegamos-nos àquilo que não temos em detrimento daquilo que temos. Deixamos de ter gratidão por aquilo que somos, por aquilo que temos e que estamos. Olhamos só para frente. Não olhamos o que já possuímos. Outras vezes, sentimos uma saudade indefinível. Claro, é natural. Até um cheiro, um perfume, nos traz saudade. Quanto mais que derá os nossos sentimentos reencarnatórios, de situações, de pessoas que já vivemos. É outra questão que a doutrina nos aclara.
Ainda, sentimos muitas vezes uma revolta contra a vida. É muito fácil, gente, eu sei, a gente fazer essas reflexões a nós estarmos, por exemplo, numa situação de profunda dor. Mas que saibamos aonde é o norte. Saibamos que cada um de nós pode estar passando ou pode passar por situações assim. Nós vemos, por exemplo, que a depressão, muitas vezes, tem causas genéticas. Sim, claro que sim. Fatores bioquímicos cerebrais, alterações dos neurotransmissores cerebrais, como a dopamina, serotonina e noradrenalina, trazem alterações cerebrais. Aquele estado de torporização que muitas vezes a gente se encontra. Mas o que eu posso fazer quando eu me identifico assim para sair desse estado? Será que eu não preciso fazer uma caminhada? Conversar com um amigo que me traga mais positividade, otimismo? Fazer uma oração? Transpirar? O que eu posso fazer para sair desse estado de torporização e de indisposição física e mental? Porque questões físicas são reais. Mas quando eu me sinto depressivo, né, a gente vê que, principalmente na fala de Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós vemos isso, meus irmãos, a gente percebe que quando Jesus disse, qualquer um que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Como assim? Como que Jesus fala isso? Como esse sentimento dentro de nós, de uma fonte de água viva, a jorrar dentro dos nossos corações eternamente? E a gente vê que essa fonte de água viva, quem bebe desta água jamais esquece. Porque conhecer, mas sentir o Evangelho de Jesus em nossas vidas é totalmente diferente, gente. A gente conhecer algo, mas conhecer algo e sentir o que este conhecimento pode trazer para a minha vida. Qual é o diferencial? O treinamento de fé. O treinamento da certeza de ter os olhos e os ouvidos do coração para sentir. Eu gosto muito de um vídeo que eu trouxe para que vocês possam refletir juntos comigo. Que ele diz assim: o sentir o amor incondicional de Deus em nosso ser, que é o único individual criado por Ele. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Até convicto dos nossos corações, que está disponível para nós, mas somente o nosso esforço, somente a nossa luta, a nossa percepção diária, pode nos trazer o esclarecimento do potencial que temos na aproximação desse ser infinitamente amoroso. Meus irmãos, muito obrigado pela reflexão e Jesus nos abençoe.